Cláudio Rezende, para começar a turma do bate-bola com notícias do Atlético, pensando na quinta-feira e, claro, já também com notícias de bastidores, negociação, saída oficializada. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo, boa noite a todos. É verdade, o atacante Bryan Palacios, colombiano, está de saída do Atlético por empréstimo. Ele já viajando para os Emirados Árabes para realizar exames para reforçar a nova equipe, né? Que será o Al-Waz dos Emirados Árabes. O Atlético está emprestando o Palacios por 1 ano, então até o meio do ano que vem, o contrato de empréstimo com os valores de compra fixados. Pelo que eu pude apurar nas últimas horas, Cirilo, a negociação, o atleta terá todo o seu salário que ele recebia no Atlético pago pelo time lá árabe e também um valor pelo empréstimo. E além disso, o Atlético do Galo, na época, quando contratou o Palacios, pagou 3 milhões de dólares. Esse valor fixado, me garantiram que é um valor superior, acima. Se ele se der bem no futebol árabe, o Atlético vai receber um valor ao final do empréstimo pela compra superior aos 3 milhões de dólares. Então o Galo está vendo como um bom negócio. O jogador vinha atuando muito pouco nessa temporada, teve algumas lesões musculares e agora ainda teve a chegada do Dudu, o Atlético buscando outras alternativas no mercado. Palácio esteve até próximo de deixar o Atlético no início desse ano. Teve interesse forte do Vasco da Gama, ali algumas semanas de negociação, acabou que de última hora o Galo segurou o jogador. Agora é uma situação diferente, uma proposta do mundo árabe, então já está viajando aí o Palacios para deixar o Atlético. Sobre janela, até para a gente emendar o assunto, ô Cirilo, pelo que eu pude apurar também no Galo, amanhã termina aquela janela de exceção, né? Dia 10, é uma janela curta, de 1 semana praticamente, e aí o Galo não vai trazer ninguém até amanhã. Só que tem mais uma janela, que é a janela maior, né? Que ela começa em julho e vai até início de setembro. Aí tem mais tempo os times brasileiros para buscar reforços. O que acontece? Neste momento seria muito pouco provável qualquer tipo de negociação, porque tem uma rodada quinta-feira. Então, os times do futebol brasileiro não liberariam um jogador neste momento, antes do período de férias. Os outros estão indo disputar Mundial, né? Como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo. Essas equipes também não liberariam jogadores agora. E tem alguns atletas, Cirilo, que esperam, né? Estão lá no futebol do exterior e esperam o início da janela, porque lá tem janela também, a janela forte da Europa, agora, né? E esperam alguns dias para sentir, vai ter mercado lá? Se o jogador começar a sentir que não tem, começa a abrir a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Por isso, muito possivelmente, o torcedor atleticano, só deveremos ter novidades mesmo com relação a reforços, mais julho, meados de julho, viu, Cirilo? Pensando aí em reforços para a próxima temporada. Hoje eu trouxe no Rádio Esportes que o Galo até fez consulta pelo Alan. Alan, que é conhecido do torcedor, foi campeão brasileiro 2021, está no Flamengo. Mas o Flamengo não libera. Nem venda, muito menos por empréstimo, que seria a ideia inicial do Atlético, já que ele vinha jogando pouco no Flamengo. E então o Alan é uma situação muito difícil, pelo que eu pude apurar nas duas partes, né? Com o jogador, com o Atlético, seria uma situação difícil. O Cuca já comandou ele, poderia ter uma situação aí, mas tem também uma parte de rejeição por parte da torcida do Atlético, né, Cirilo? Porque o Alan, depois que foi pro Flamengo, acabou fazendo algumas brincadeiras, algumas provocações ao torcedor atleticano. Não sei também se seria muito bem recebido por aqui, mas comercialmente é difícil a negociação neste momento, a liberação do Flamengo. Flamengo que inclusive está para negociar Gerson ao futebol da Rússia. Tem que aguardar aí para saber se o Gerson vai, mas os caras lá já toparam pagar a multa rescisória, né? É o cenário. Daqui a pouquinho vamos falar mais dessa história de mercado, da saída do Palácio, já tem o debate com os comentaristas, que começa no Radinho e vai se estender no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte também. Cláudio, time para quinta-feira, já tá definido no papel pelo menos, Rezende? Eu acredito que o time tá bem encaminhado para quinta-feira. Não tem o Lianco, o Cuca sabe, né, que o seu zagueiro tá suspenso, foi expulso na última rodada. Pelo jogo treino de sábado,
A tendência é de que o Igor Rabelo jogue. Tem o Rômulo como possibilidade? Eu creio que são as duas, mas o Igor Rabelo, até para ter uma zaga mais experiente aí, com o Igor e o Alonso. O Cuca está esperando as voltas dos jogadores que estão nas seleções, né? Tem rodada amanhã nas eliminatórias. No caso do Alonso, a logística é bem mais fácil. Ele vai enfrentar a seleção brasileira, tá aqui em São Paulo. Então tá no próprio país, bem mais fácil, né, para retornar. O Alan Franco, que é titular do Galo, também vai jogar contra a seleção equatoriana, contra o Peru, lá em Lima. Então vai ter que retornar de Lima, expectativa de que chegue ainda na quarta-feira. E o Ivan Roman, que não é titular no Galo, está lá com a seleção do Chile, também tem retorno marcado para quarta-feira. A expectativa é que todos eles joguem, fiquem disponíveis para o jogo, os dois primeiros, né? São titulares, o Alonso e o Alan Franco. E aí, Cirilo, o Luiz Scarpa não participou do jogo treino. Foi a São Paulo, teve a morte do avô, foi lá acompanhar, mas hoje já treinou. Então, tô prevendo um Atlético com possivelmente Igor Rabelo e Alonso na zaga e um quarteto ofensivo, tendo Scarpa, Dudu, estreante, o Rony e o Hulk. Então seria um Atlético forte para pegar o Internacional, tentar essa vitória para fechar essa primeira parte do campeonato. E com uma vitória, o Galo possivelmente deve entrar no G6, né? Que é o objetivo inicial nesse jogo de quinta-feira. Portanto, 9h30 da noite, o Galo, o Cuca só esperando mesmo jogadores e seleções para carimbar a escalação do time, Cirilo.